Aula 12, Biologia, Sociologia da Educação. A teoria marxista a respeito da educação. Materialismo histórico dialético e a teoria da praxe. Yannis Gabriel, no livro Freud e a Sociedade, diz que não foi por acidente que tanto Marx quanto Freud tentaram decifrar o enigma da força motriz da história. Ambos os autores se baseiam na questão do conflito. O Marx dirige essa questão do conflito para a questão econômica e das classes sociais, dizendo que a história de toda a sociedade até hoje existente é a história das lutas de classe. Já Freud visualiza o conflito a partir das pulsões recalcadas. Quando você quer realizar algo e você é reprimido, ele diz que aquilo fica como um recalque, que mais dias, menos dias, deve emergir, e como tal entra em conflito com outras situações para que a pessoa possa se afirmar. Então são fatores de ordem psicológica que levam também ao conflito. Vejamos agora o conteúdo dos termos do materialismo histórico e dialético. A filósofa Marlene Chauí diz que se denomina materialismo porque somos o que as condições materiais, as relações sociais de produção, nos determinam a ser e a pensar. Histórico porque a sociedade e a política não surgem de decretos divinos, nem nascem da ordem natural, mas dependem da ação concreta dos seres humanos no seu tempo, de acordo com a sua sociedade, com a cultura, com seus interesses. A história não é um progresso linear e contínuo, uma sequência de causas e efeitos, mas um processo de transformação sociais determinadas pelas contradições entre os meios de produção, a forma como se organiza a propriedade e as forças produtivas, ou seja, o trabalho, seus instrumentos de trabalho, as técnicas. A luta de classe exprime traz contradições e é o motor da história. Por afirmar que o processo histórico é movido por contradições sociais, o materialismo histórico é dialético. Dialético de respeito aos antagonismos, aos conflitos, às contradições e às lutas, entre polos opostos. Esse método de interpretação da realidade, elaborado por Marx e Engels, pode ser simplificado em 3 princípios: a unidade dos opostos, a quantidade que leva à qualidade e a negação da negação. A unidade dos opostos diz respeito aos fenômenos que têm aspecto contraditório, mesmo estando organicamente unidos, e constitui a unidade dos opostos. Os opostos estão em constante luta, apesar de serem ligados, um ao outro. É a luta dos opostos que dinamiza, que impulsiona a sociedade para a sua transformação. Por exemplo, a luta entre a elite burguesa, os grandes proprietários, versus os trabalhadores, as diversas classes de trabalhadores, que é a luta entre o capital e o trabalho. Quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade são características dos diversos fenômenos e são interrelacionadas. No processo de transformação e conflitos, as mudanças quantitativas chegam a um ponto onde ocorrem mudanças qualitativas, que podem desencadear transformações profundas. Exemplo, se estiverem ocorrendo algumas greves no país e essas greves se generalizarem, se ampliarem muito e adquirirem um caráter de greve geral nacional, pondo em xeque o governo e o poder dominante, esse processo pode levar a uma grande transformação, ou até mesmo a uma revolução, passando da quantidade de ações grevistas, de reivindicações particulares, para um salto de qualidade, quando põe em xeque o poder e o Estado vigente. E a característica da negação da negação. A cada mudança que ocorre e que nega o que é mudado, surge em seu bojo o seu novo oposto, mas esse não conduz ao retorno do que era antes, mas a um novo desenvolvimento.
Por exemplo, o capitalismo, cuja mais-valia, né, o lucro, né, que a parte do trabalho não paga, é apropriada de forma privada, daria lugar a outro sistema, a outro modo de produção, que pode ser a social-democracia, o socialismo, ou outro modelo de organização da sociedade. Marx considera que o critério da verdade, né, nas relações humanas é a prática. Considera também que não basta existir teorias ou filosofia, se estas não servirem, né, como um instrumento para transformar a sociedade. Embora Marx não tenha elaborado uma teoria completa da educação, né, o método materialista histórico e as 11 teses contra Feuerbach expressam um esboço de uma teoria, de uma concepção tanto de sociedade quanto de educação. Na próxima aula nós vamos desenvolver mais, né, essa teoria marxista e ver as 11 teses sobre a educação.